gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. Mais uma vez, um cenário diferente. Hoje tá meio nublado, então acabei mudando, de novo o lugar para tentar testar outros cenários. Vai se acostumando porque provavelmente a gente ainda vai mudar várias vezes até eu conseguir resolver toda essa coisa de cenário, de iluminação. Mas enfim, no vídeo de hoje eu trouxe as minhas considerações a respeito de duas obras de autoras muito conhecidas e comentadas lá na gringa, que é a Elsie Silver e a Ana Huang. A Ana Huang está sendo lançada atualmente pela Editora Ciência e também pela Editora Arqueiro. Inclusive, li Rei do Orgulho, que é o livro que está em pré-venda atualmente, e vim comentar com vocês o que eu achei sobre essa história. E a outra autora, a Elsie Silver, é uma das mais famosas na gringa. A gente também vai comentar sobre uma das séries mais famosas dela. Se você quer saber a respeito desses livros, se você gosta de indicações, já vai deixando aí o seu like, se inscreve neste canal, ajuda, por favor, a gente bater a nossa meta de 10 mil inscritos. E não, por favor, se inscreve, curte, faz esse babado aí, porque vocês me ajudam bastante. Vamos então começar falando sobre a Elsie Silver, que ainda não foi lançada aqui no Brasil, mas que ela é muito comentada. Se você entrar no BookTok gringo ou no Bookstagram gringo, você vai ver muitas indicações de livros dela. Ela tem várias séries bem conhecidas e ela é uma autora de romance de cowboy. Então, se você gosta de livros com personagens agroboys, tá? Você vai curtir muito a escrita da Elsie, porque o foco dela é exclusivamente esse tipo de personagem. E eu li o primeiro livro da série mais conhecida dela, que é a Chestnut Springs, que é o livro Flawless. Essa série é composta por 4 livros e todos os personagens estão meio que nesse meio de cowboy / fazendeiro. Como é um found family, é bom que vocês leiam o primeiro livro e depois leiam o segundo, seguidamente, para que vocês possam entender um pouco mais da dinâmica dos casais. Mas se você também quiser ler na sua ordem, não tem problema algum. Então eu li Flawless, que é o primeiro livro dessa série, e aqui a gente vai conhecer o Rhett, que é um cavaleiro de touro. Traduzindo para o brasileirês, seria um peão de rodeio. Ele trabalha com isso já tem vários anos e ele é um dos grandes campeões do esporte, apesar de não ser algo que a família dele aprove muito, porque é bastante perigoso. Não sei se vocês já viram rodeios, que tem aí em São Paulo, mas é muito perigoso esse esporte. Mas é isso que o Rhett gosta de fazer e ele continua fazendo, independente do que a família diz. Mas acontece que nos últimos tempos o Rhett acabou se envolvendo em duas grandes confusões envolvendo seu nome. Ele acabou soltando aí que não gostava tanto de leite, tá? Como as propagandas gostavam muito de dizer. Acontece que ele é patrocinado por uma das maiores empresas de laticínios e ele soltar que não gosta tanto assim de leite, que na verdade odeia leite, faz com que a reputação dele, tanto quanto dessa marca, fique um tanto, assim, estremecida. Parece uma coisa tosca, e é realmente, mas quando você trabalha com a sua imagem divulgando produtos de patrocinadores, normalmente você tem que falar que você ama aquilo, que você usa o tempo todo, e ele acabou no momento de descontração soltando que não curtia tanto leite assim, e isso também acabou manchando a imagem, a reputação dele. E a segunda situação é que, por causa disso, ele acabou se descontrolando e teve um embate com o repórter, ele socou um repórter. E aí, gente, a reputação dele, que já não estava muito boa, piorou. Ele acabou, então, perdendo contratos milionários, porque as pessoas realmente pegaram muita raiva do Rhett. Para conter os danos e não perder mais dinheiro, o agente dele resolve colocar uma pessoa para ficar 24 horas ao lado do Rhett, recuperar a reputação ilibada que ele tinha e que, infelizmente, ele acabou perdendo. E essa pessoa que vai trabalhar com ele é a Summer, que é a filha do agente dele. A Summer tá seguindo os passos do pai, então ela acredita que ele vai deixar essa empresa de agenciamento para ela, e ela acredita que trabalhando nesse caso com o Rhett seria a grande chance dela mostrar que merece esse lugar que o pai dela está colocando ela. Óbvio que o Rhett, o homem de 30 e tantos anos, não gosta dessa situação, porque ele acha que a Summer vai ser uma babá, e ela vai fazer um pouco desse trabalho sim, porque ela vai dizer o que ele pode ou não pode fazer, tanto do que falar numa entrevista, até mesmo de qual mulher ele pode pegar ou não, porque eles vão precisar passar esses 2 meses juntos sem ter nenhum tipo de rumor negativo a respeito dele, justamente para poder recuperar a reputação dele, que no momento não tá tão boa assim. Mas vai ser esses 2 meses que vai aproximar esses dois personagens, e assim a história vai se caminhando
para um possível romance. Mas só o fato dela ser a filha do agente dele já deixa as coisas um tanto complicadas, porque ele não quer se envolver com ela, ele não é o tipo de pessoa que se entrega facilmente, então ele nunca teve um relacionamento romântico, por assim dizer. Ele extravasa, né, os seus dias aí mais difíceis com mulheres aleatórias, e se envolver com a filha do seu agente talvez não seja um passo que ele queira dar. Mas quem diz, né, gente, que as coisas saem como planejado? E essa é basicamente a sinopse de Flawless, esse é o primeiro livro dessa série da Elsie Silver. Como esse é o primeiro livro da série, eu acho que a autora ela conseguiu introduzir muito bem a história, os personagens, porque, né, os próximos protagonistas são personagens que estão constantemente aparecendo nesse primeiro volume, então você já consegue entender um pouco mais do contexto deles, qual é o tipo de história que a autora vai desenvolver. Mas, em termos gerais, eu senti que esse livro, ele é bem fraquinho, assim, sabe? Por um livro de romance de cowboy, eu esperava que fosse um pouco mais explosivo, que fosse mais instigante. E é um livro bom, tá, gente? Não é um livro ruim, só que ele não tem aquele quê a mais, sabe? Ele não tem algo que deixa a leitura mais gostosa, ou que deixa a leitura mais impactante. E não é somente a minha opinião, tá, gente? Porque tem outras amigas que leram esse livro e elas concordam que ele realmente não é o melhor livro dessa série. E como foi meu primeiro contato com a escrita da Elsie, eu esperava um pouquinho mais, porque você fica imaginando que vai ser uma história daquelas, e não é bem isso que você encontra. Os personagens, tanto o Rhett quanto a Summers, eles são personagens bem legais, bem envolventes. Claro que cada um tem ali as suas camadas. Eles são personagens interessantes, mas eu também senti que a autora ela poderia ter colocado alguma personalidade que fosse mais marcante entre os dois. Eu senti que eles ficaram um tanto no superficial, entendeu? Apesar de que a Summer, ela é menos trabalhada do que o Rhett na história. O Rhett, ele tem muito mais aprofundamento. Tem a questão do pai e do irmão dele não aceitarem o trabalho que ele faz, né? Que é ser peão de rodeio. Então, tem uma rusga aí entre a família por causa da escolha, né, de trabalho que o Rhett tem, e isso acaba deixando ele muito tenso, faz com que eles tenham diálogos bem difíceis aí ao longo da história. Então eu sinto que a autora ela trabalhou melhor o Rhett do que a Summer, sabe? Mas no contexto geral, os dois eles não são personagens tão marcantes. Então em termos de romance de cowboy, Flawless não é o melhor livro, não é aquele que se destaca, porque eu acho que ele é muito clichê e a autora ela não trouxe nada diferente, assim, tipo, que realmente faz você pensar nele primeiro do que outros, por exemplo. Mas tem duas coisas que me surpreenderam muito na história. A primeira delas é o plot no final, porque tem um plot que eu acho que deixou a leitura mais instigante e fez com que eu tivesse, sabe, uma outra percepção da história. Às vezes uma reviravolta ela pode cagar toda a história ou ela pode salvar a história. Nesse caso, ela salvou. Eu achei que esse plot foi totalmente, assim, eu não tava esperando, sabe? Foi realmente muito surpreendente e eu acho que deixou os capítulos finais mais interessantes, com mais emoção. E o segundo ponto positivo é a escrita da Elsie, que é muito boa mesmo. Agora entendi por que ela é tão famosa, porque que a gringa sempre fala muito e indica os livros dela. A escrita dela é muito boa, mas principalmente as cenas hot. Gente, as cenas hot, elas são muito gostosas. É aquela cena hot bem suja, sabe? Aquele dirty talk. A autora não tá pra brincadeira. Se o enredo é mais morno, nas cenas quentes, ela realmente entrega aquilo que eu tava esperando. Então, se você gosta de uma cena quente mais apimentada, daquela que dá água na boca, você vai gostar muito das cenas quentes da Elsie, porque ela se destacou muito nesse sentido pra mim. No mais, eu gostei muito da minha experiência. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais desse primeiro contato, mas pelo que eu entendi, esse primeiro livro, ele realmente não é o melhor dessa série. Então, eu fico com a expectativa de que vou gostar mais dos outros livros de Chestnut Springs. Ainda assim, indico vocês conhecerem a escrita dessa autora, porque eu gostei bastante, gostei da forma como ela desenvolveu os personagens, as cenas quentes também são muito boas, e me surpreende ainda que nenhuma editora tenha trago ela ainda aqui pro Brasil, porque ela é muito famosa lá na gringa, e eu acho que estão perdendo uma máquina de fazer dinheiro, porque a Elsie, ela é muito famosa, e eu tenho certeza que quando ela for lançada aqui, ela também vai fazer bastante sucesso. Vamos só esperar que alguma editora tenha essa percepção, porque eu já catei essa bola, gente. Quando ela for lançada aqui, com certeza ela vai parar o mercado literário, porque muita gente vai gostar da escrita dela. Vamos agora falar de Rei do Orgulho, esse livro novo que vai ser lançado agora, da Ana Huang. Ele faz parte de uma série de 4 livros, ele é o segundo, o primeiro é Rei da Ira, que eu já li há muito tempo atrás, já tinha trago resenha pra vocês, só que eu li o livro em título em inglês, óbvio,
porque não tinha sido lançada até então. E eu tinha comentado com vocês na minha resenha que eu tinha gostado muito, mas eu não tinha curtido tanto assim a personagem principal, a Vivian. Independente disso, eu resolvi ler Rei do Orgulho porque eu queria saber como que a autora iria desenvolver o segundo casal, que é o Kai e a Isabela. A Isabela faz parte do grupo de amigas Vivian e Sloane e ela trabalha no Valhalla, que é um bar muito famoso, assim, muito exclusivo, só pra gente bastante rica, da alta sociedade. E um dos seus principais clientes é o Kai Young, que também faz parte do conselho administrativo do bar. Ele também faz parte do círculo íntimo de amizades da Isabela, porque ele é o melhor amigo do Dante, que é o marido da amiga da Isabela, a Vivian. Então, além deles se verem constantemente nesse bar, eles também se veem fora dele porque eles têm amigos em comum. Acontece que já tem muito tempo que rola uma certa atração entre esses dois personagens. Só que eles nunca fizeram nada a respeito disso, porque o bar, o clube onde a Isabela trabalha, não aceita nenhum tipo de interação, de confraternização entre sócios e trabalhadores e funcionários. Então ela sabe que se ela se envolvesse com o Kai, ela acabaria perdendo o seu emprego. E a Isabela tá numa fase da sua vida que nada tem dado muito certo. O sonho dela é se tornar escritora, mas ela tá passando por um grande bloqueio criativo, ela não consegue fazer o seu manuscrito. E a única coisa que a mantém seguindo em frente, que é o que ela tem certeza na vida dela, é o seu trabalho como barman. E no caso do Kai, que é um dos herdeiros de uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, não seria muito bem visto um empresário de renome super rico se envolvendo com uma simples funcionária. O mundo que ele vive preza muito pelas aparências e principalmente pelas conexões que se pode fazer através do casamento. Por isso que a mãe dele meio que já tá ensaiando um casamento, escolhendo uma moça para que ele possa se casar e ter essas ditas conexões comerciais. Só que como todo bom livro de romance proibido, os personagens vão acabar se envolvendo e a gente vai acompanhar o desenrolar e as consequências dessa situação. Primeiro ponto positivo de Rei de Orgulho é que eu gostei muito dos personagens principais. Eles são muito interessantes, eles são fáceis da gente se apegar, são personagens carismáticos, principalmente o Kai, eu gostei muito dele. Nossa, ele narrando pra mim era o melhor do livro, porque eu gostei muito da forma como ele se expressava. Ele sentindo ciúmes da Isabela e fingindo que não tava sentindo ciúmes, é um puro suco do surto, então eu gostei realmente muito desses personagens. Mas no contexto geral da história, esse é um livro também muito morno, por assim dizer. Ele vai acontecendo de forma mais lenta, então os personagens, eles meio que vão tendo algumas interações ali no início do livro, mostrando que eles estão interessados um no outro, eles vão se encontrando de diversas formas aleatórias no início da história, mas tudo de forma bem lenta, bem devagar. E até então, até uns 30% da leitura, tava nisso, e eu ficava me perguntando, qual é o plot? Tipo, qual é o plot da trama? Será que vai ter alguma coisa que vai fazer com que eles fiquem juntos? Será que eles vão se aproximar por alguma coisa? Será que ela vai precisar da ajuda dele? Eu tava procurando e buscando um plot, uma trama ali pra poder entender o caminho que a autora estava criando para a história. Só que não tem plot. O plot é só o romance proibido e o porquê que os personagens não podem ficar juntos. É claro que a autora ela vai abordar ali um pouco mais sobre a votação de CEO, porque o Kai ele quer muito ser CEO, ele vai ter vários percalços para conseguir isso, assim como a Isabela com seu manuscrito, porque ela tá passando por um bloqueio criativo e ela recebe um ultimato do seu irmão mais velho. Ou ela termina esse livro, ou ele vai acabar se metendo na vida dela, porque na mente dele e da sua família, ela tá desperdiçando o seu tempo, meio que não escolhendo uma carreira para si. Então, esses dois personagens, eles acabam se sentindo pressionados pela família para fazer aquilo que a família deles querem. Mas, fora isso, eu, sinceramente, esperava que tivesse alguma coisa a mais pro relacionamento do casal acontecer. Tipo, no primeiro livro, O Rei da Ira, quando a gente sabe que o Dante tá sendo coagido pelo pai da Vivian para que eles se casem, e aí, no meio desse noivado, eles acabam brigando, meio que se aproximando e se apaixonando. Eu esperava que fosse meio que para esse caminho de ter um plot mais interessante aí pra autora desenvolver, só que não tem, é só isso mesmo, é o romance proibido, os personagens querendo se beijar o tempo todo, não podendo fazer isso, e ali cada um com seus problemas nas suas vidas pessoais. E isso, num todo, deixa o livro morno, sabe? Porque deixa o livro simples, não tem não traz uma força, assim, pro enredo. Eu não gostei tanto, assim, de Rei da Ira, mas comparado com o Rei do Orgulho, nossa, o livro é infinitamente melhor, sabe? É um livro realmente muito simples, que não tem tantos acontecimentos, é uma leitura mais lenta e, sei lá, tipo, não me envolvi. Tipo, eu gostei do livro, eu gostei dele, mas eu também esperava alguma coisa a mais, então eu acabei
me decepcionando um pouco por causa disso, mas a escrita da Ana Huang é muito boa, né? Eu já li outros livros dela, eu sei do que eu tô falando, é uma escrita muito boa, que te prende. Os personagens são muito bons, mas o contexto geral do enredo, o desenvolvimento é muito fraco. Foi essa a sensação que ele me passou. Então, no geral, eu gostei do livro, tá? Gostei bastante do livro, mas se formos comparar com o primeiro livro, ou até mesmo com o terceiro, não é o melhor livro da série. Diria, na verdade, que é o mais sem graça da série até então. Então, se você for ler o livro, vai com menos expectativa. Eu acho que vocês vão gostar muito mais. Eu, inclusive, indico esse livro para quem precisa de algo bem morno, bem leve, bem tranquilo, porque ele não tem muitos acontecimentos, não tem tantos plots, assim, nada de muito interessante. Então, eu acho que vai ali para uma leitura de que tá precisando de algo mais calminho para passar o dia, sair de uma ressaca literária. Eu acho que vai funcionar bastante. E é isso, gente. Então, essas são as minhas considerações a respeito desses dois livros, dessas duas autoras super conhecidas. Eu espero muito que vocês leiam e me comentam também se vocês concordam com a minha opinião, quem já leu, se você gostou, se você não gostou. Quero muito saber o que vocês estão achando desses livros aí. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!